Amado em Cristo, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Amém? Chegamos até o seu lar com mais uma mensagem. Hoje damos início à série intitulada O Evangelho sob medida. Não conforme o nosso querer, conforme a nossa métrica, mas quando olhamos para a Páscoa e quando celebramos a Páscoa, nós conseguimos perceber a extensão e a profundidade do amor de Deus em Jesus Cristo. Nós queremos nesse dia de hoje pensar a palavra de Deus e olhar para quem Deus é. E nesse dia de hoje nós vamos refletir a respeito de um Deus de intimidade. Ele é um Deus próximo. Ele é um Deus de intimidade. Nós queremos primeiramente ouvir um louvor e depois desse louvor nós queremos pensar a palavra. Que Deus assim esteja abençoando a nossa vida. Amém? Enche a nossa alma com a tua alegria, Senhor. Sim. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma agora de ver. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não, onde ocultar, Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma agora de ver. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vamos falar com Deus como você está. Curva a tua face, fecha os teus olhos se você se sentir confortável. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos. Tu és um Deus grandioso, um Deus que em Jesus Cristo veio a nós para resgatar-nos do nosso pecado, para nos dar certeza de vida eterna e vida em abundância. Assim, louvado seja o teu nome, Senhor, porque também, perdoando os nossos pecados, Senhor, traz paz e sossego ao nosso coração. Pois é disso que precisamos, ó Pai querido, e buscamos e encontramos na pessoa de Jesus. Que tua palavra nos fortaleça nesse momento. Fala, Senhor, com cada um de nós. Assim é o que eu peço no nome precioso de Jesus. Amém. O que veio primeiro? O que veio primeiro? A nossa necessidade de um relacionamento com Deus ou o desejo de Deus de ter um relacionamento com o ser humano? O que veio primeiro? A nossa necessidade de Deus ou o desejo de Deus de caminhar conosco? Que essa palavra abençoe a tua vida e eu quero te convidar a refletir comigo, a podermos perceber ao longo da história da Bíblia de que o nosso Deus é um Deus de intimidade, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Queridos, algumas pessoas já ouviram falar de Deus. Outras dizem que conhecem a Deus. Agora, você pode se dizer um amigo ou uma amiga íntimo ou íntima de Deus? Veja, quem sabe conhecidos nós temos muitos, amigos, quem sabe nós temos muitos, mas um amigo íntimo. Amigos íntimos não são muitos. A eles nós podemos abrir nosso coração, a eles nós podemos falar daquilo que está acontecendo na nossa vida, com eles nós podemos contar a todo instante. E o nosso Deus é um Deus de intimidade.
E a minha oração é que o Espírito Santo conduza essa palavra ao teu coração e coloque no teu coração o desejo de ser um amigo íntimo de Deus. Agora, respondendo àquela pergunta, em primeiro lugar, houve o desejo de Deus de se relacionar com o ser humano. Em primeiro lugar, há no coração de Deus o desejo de caminhar conosco. Veja o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus criou a humanidade, Deus criou o que há ao nosso redor e ao nosso dispor para poder ter um relacionamento, para poder ter proximidade e intimidade com aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Veja, Gênesis 3:8 nos lembra de que havia proximidade entre Deus, o Criador, e a sua criatura. Deus caminhava entre os seres humanos. É desejo de Deus ter comunhão conosco, queridos. A Bíblia diz, se nós olhamos para Isaías capítulo 65, versículo 24, antes de clamarem, diz o Senhor, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Antes de falarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e Ele nos ouvirá. Proximidade. E essa proximidade, queridos, foi de fato concretizada na pessoa de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ao versículo 14 é dito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Em Jesus Cristo, Deus tomou um passo importantíssimo após a queda no jardim, quando o ser humano se rebeliou contra Deus. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo. Esse Deus encarnou-se como ser humano, na pessoa de Jesus de Nazaré. Deus usando sandálias. Queridos, e a Bíblia diz de que esse Jesus continua tendo o desejo de ter comunhão conosco. Antes de partir, de subir aos céus, diz a Bíblia de que esse Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. João capítulo 14, versículo 18. Agora, enquanto primeiramente é um desejo de Deus ter comunhão conosco, e o é na pessoa de Jesus, não é nosso desejo ter comunhão com o Senhor. Por causa do pecado, queridos, nós viramos as costas, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 8, e nós nos escondemos de Deus. Como um verdadeiro Adão e Eva, nós queremos as bênçãos do jardim. Nós queremos estar diante daquilo que Deus nos dá. Nós queremos as bênçãos do jardim, mas nós não queremos a presença. Nós queremos, quem sabe, aquilo que as coisas que o mundo pode nos proporcionar. Nós queremos muito mais, nesse sentido, as mãos de Deus, do que contemplar a sua face. Dá uma olhada e reflita as tuas orações. As tuas orações têm buscado mais as bênçãos de Deus, as suas mãos? Ou em suas orações você tem contemplado a face do Criador? Queridos, nós somos convidados a olharmos para a nossa vida e fazermos de Deus um Deus próximo, real, pessoal, íntimo. Pois é nossa necessidade, não sendo um desejo humano, é uma necessidade humana. Em primeiro lugar, veio o desejo de Deus se relacionar com o ser humano. Em segundo lugar, vem a nossa necessidade de Deus. Nós precisamos do Senhor. Basta olharmos para a sociedade que vivemos, basta olharmos para a situação política e econômica que estamos vivendo. Nós precisamos de Deus. Agora, o nosso coração se volta para nós mesmos. Nós queremos as bênçãos do jardim, mas nós não queremos a face da presença. O quão próximo e íntimo do Senhor você tem sido? Queridos, vejam o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Diante da tua necessidade, diante da tua limitação, diante das circunstâncias adversas que você tem vivido, comece a refletir se de fato não é disso que o teu coração precisa, contemplar a face do Senhor, de poder ter tempo de solitude com Deus,
de poder, na oração, na palavra e na devoção pessoal, ter um encontro com o Senhor. Queridos, Ele é um Deus de intimidade. E o Evangelho, a boa notícia, esse Deus que veio a nós em Jesus Cristo para restaurar este relacionamento quebrado pelo pecado. Ele nos dá a oportunidade de reconciliação. Ele nos dá a oportunidade de vivermos como uma família. Não como empregados, não como escravos do medo, mas como filhos livres diante da presença do Pai. Veja, o salmista ele chega a essa conclusão quando, olhando a sua circunstância, percebendo a sua necessidade, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Queridos, as dores físicas que nós temos, as dores emocionais que nós experimentamos, as dores da alma, elas dizem: nós estamos com sede do Senhor. Nós precisamos ir às águas da vida, nós precisamos beber da fonte que jorra para a vida eterna, que é Jesus. E o meu convite é, hoje, aonde você está e como você está, declare: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede da presença do Senhor. Queridos, nós vivemos nos escondendo. Nós vivemos como Adão e Eva, querendo o jardim e as bênçãos do jardim, mas não contemplar a face daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Por isso, Ele nos convida a um relacionamento. O Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus faz um convite a você que nesse momento parou para ver esse vídeo. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Há um convite e uma promessa. Para acolher a promessa, você precisa aceitar o convite. De não querer somente as bênçãos do jardim, mas de contemplar a face daquele que é Deus de intimidade. Mas pastor, como que eu posso ter intimidade com o Senhor? Eu quero dizer para você de que você pode ter intimidade com Deus por meio da oração. A Bíblia diz: tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Fala com Deus, porque o modo como você fala com Deus muda a maneira como você fala com as pessoas. Quanto mais tempo com Deus, mais parecido com Ele você vai se tornar. E bênção você vai ser a vida com quem você convive hoje. A tua alma tem sede de Deus e a oração é uma maneira pela qual você se aproxima do Senhor. Falar com Deus faz bem à alma. Falar com Deus faz bem ao coração, falar com Deus faz bem ao corpo. Queridos, das 168 horas da semana que Deus lhe dá, quanto tempo você tem gasto em oração? Quer ter intimidade com Deus? Ah, mas pastor, eu não tenho muito tempo, é uma necessidade sua. Você precisa passar mais tempo aos pés do Senhor, mais tempo no teu quarto em secreto, com aquele que vem em secreto, que ouve em secreto e que te recompensa, diz a Bíblia. Em segundo lugar, queridos, se nós queremos ter, de fato, intimidade com Deus, se nós queremos contemplar a face daquele que nos criou para a honra e glória do seu nome, nós, além de conversarmos com Deus, porque as nossas conversas com Deus mudam tudo, nós somos convidados a buscar a Deus mediante a leitura da Bíblia. Porque ler a Bíblia não é uma questão somente pessoal, de conhecimento intelectual, mas de transformação de vida, porque quando você lê a Bíblia, ela começa a ler a tua vida. E isso muda tudo. Veja só, nós devemos buscá-lo através da palavra. A Bíblia diz: não só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Você precisa de Deus. E minha oração é que você se torne um amigo íntimo de Deus, que Ele seja aquela pessoa mais próxima a poder ouvir a tua dor, a poder acolher a tua necessidade pela oração, a poder contemplar quem Ele é e o que Ele pode fazer pela leitura da Bíblia. Amados, Ele tem um desejo, nós temos uma necessidade. Quando nós unimos essas duas coisas, nós somos abençoados. Queridos, que esta palavra nos ajude e que nós possamos contemplar a face daquele que nos criou para um relacionamento. Que nós possamos contemplar a face daquele que caminhava entre as pessoas ao começo de todas as coisas. Amado em Cristo, quando eu falo de um Deus de intimidade, eu não estou pedindo a você que você se isole do mundo, que você deixe o seu trabalho, a sua família e passe 24 horas meditando, orando e lendo a Bíblia. Não, não.
Deus quer ser um Deus de intimidade quando nós começamos a organizar e a rever as nossas prioridades. Quando Deus for a tua prioridade, as coisas começarão a mudar. Hoje Ele tem sido? Você ouve falar de Deus? Você o conhece? Ou você pode dizer, eu sou íntimo do Senhor? Queridos, Deus criou a humanidade e todas as coisas para conviver, para poder ter comunhão com ela. O pecado quebrou tudo isso, nos expulsou do jardim e da presença da face do Senhor. Mas Deus, em misericórdia, veio resgatar-nos na pessoa de Jesus. Deus se aproximou em Jesus Cristo, um Deus sendo gerado no ventre, pisou a terra, sujou os pés com pó. Este Deus se aproximou em Jesus e hoje Ele diz, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Fecha o quarto, lá em secreto, fale com Deus. Comece hoje a ser amigo de Deus. Tome a decisão de cada dia contemplar a sua face na leitura da palavra. Está em tuas mãos orar. Está em tuas mãos abrir a Sagrada Escritura. Não é desejo, mas é necessidade. A tua alma tem sede de Deus. O teu corpo tem dado gemidos. A tua alma tem conversado contigo. Queridos, tem coisa que remédio não cura. Não cura. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Decida ser amigo íntimo do Senhor, pois Ele, em sua glória, decidiu vir a nós em Jesus e nos dar a oportunidade de sermos amigos íntimos dEle. É desejo de Deus ter um relacionamento contigo. É necessidade nossa ter um relacionamento com Ele. Vamos juntar essas duas coisas? O desejo de Deus com a nossa necessidade? Queridos, quando nós juntamos essas duas coisas, a bênção, a vida e a vitória. Que Deus nos ajude. Que esta palavra lhe leve aos pés da cruz. Que esta palavra lhe leve a poder aceitar e a crer no Evangelho, que é sob medida a tua vida. Veja só, não conforme a tua métrica, o teu desejo, mas conforme a extensão e a profundidade do amor de Deus. Ele é um Deus de intimidade. Que Deus nos abençoe. Amém?